ponto de vista de hoje vai falar sobre educação. E para conversar sobre o tema, nós vamos entrevistar o vereador Paulo Messina. Vereador, recentemente a Câmara Municipal aprovou o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação. Como está esse plano hoje na prática? Como ele funciona? O plano foi aprovado em 1º de outubro, ele chegou na Câmara Municipal como um plano para reestruturar a educação dali para frente. Um grupo grande de vereadores se reuniu com o prefeito e negociou um conjunto de emendas, foram 31 emendas que foram negociadas. O projeto tinha 46 artigos, foram negociadas 31 emendas, para que a gente pudesse, com a mesma ideia da reestruturação, atender os profissionais que já existem, né? Então, assim, para o caso do professor atual, foi criada a possibilidade da migração para 40 horas. Quem não quisesse migrar seria equiparado a hora-aula, de acordo com a escolaridade, a todos os demais professores, e aí vem um ponto. A migração, a equiparação, a prefeitura já tinha dado 8%, que representava na época, 300 milhões de reais. A equiparação representaria mais 400, a prefeitura não tinha caixa imediatamente. Então a gente conseguiu negociar com a prefeitura o parcelamento em 5 vezes dessa equiparação. Então ele vai chegando a cada ano e aí equipara ao P1 ao final de 5 anos, a gente já tem a segunda parcela esse ano. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma coisa que quase nenhum lugar do Brasil tem, que é a aposentadoria integral, né? A aposentadoria integral, ela garante que o servidor, mesmo quem está aposentado, vai ter essa equiparação de hora-aula para lá. Então, assim, foi um benefício para dezenas de milhares de professores que foram conseguidos ali. Em relação aos agentes de educação infantil, a gente conseguiu criar uma gratificação de médio normal, criar um novo piso para nível médio. Em relação ao secretário escolar, teve um avanço muito importante. O secretário escolar recebia em torno de R$700, hoje está recebendo mais de R$2.000 depois dessa virada. Agora vamos para os pontos que precisam melhorar, né? Pontos que a gente não conseguiu, apesar de emendas, não conseguiu melhorar. Merendeiro e agente educador, né? Agente educador são os secretários, são os inspetores de alunos, né? E esses inspetores de alunos, eles tiveram uma emenda, aliás, para o merendeiro também, uma emenda que a gente obrigou o executivo a criar um plano de escolaridade para o inspetor de alunos, para merendeiro. E não foi criado, apesar da lei, né? Porque, na verdade, eles tinham que cumprir a lei, então eles criaram só um plano de tipo, quem tiver apresentar escolaridade de nível médio, por exemplo, vai ter 10%. E aí 10% linear, se o cara tiver nível médio, se o cara tiver nível superior, se o cara tiver pós-graduação, é 10% no salário e acabou. Então eles criaram, mas foi uma coisa muito, vamos dizer assim, meia boca, só para cumprir o que estava na lei e acabou. Foi um revés que a gente teve no plano. Outro revés foi a questão da gente não ter conseguido emplacar as novas escolaridades para os atuais professores. Então, quem tem pós-graduação, por exemplo, que teria juros a 3% a mais, os novos têm direito a isso, os antigos não. Isso é uma falha do plano que a gente tem que corrigir. Vale dizer o seguinte, se o cara tem pós, como eu estou falando, é lato sensu, né? Não é estrito sensu. Se ele tem um mestrado, por exemplo, que é a pós estrito sensu, ela já, nos 12% do mestrado já estão incluídos 3% da pós. Então, só considerando 2 profissionais, só com pós lato sensu, um tem direito a 3% e o outro não tem. Então, em relação aos professores, essa é uma falha importante. Em relação ao auxiliar, a merendeira, agente educador, a questão de não ter a carreira bem definida, só esse 10%, é uma falha importante. Em relação ao agente auxiliar de creche, a não inclusão num quadro de magistério é uma falha importante. E existem vários outros pontos que a gente tem que ver como é que foi essa avaliação ainda, né? É cedo para fazer, né? Como, por exemplo, a gente tem uma coisa no plano que fala que a pós-graduação ela vai ter que ser na área de educação, né? Muita gente fala, mas após na área de educação, se eu sou formado em geografia ou em matemática, e eu fizer uma pós na área de geografia ou de matemática, eu não recebo. Só se eu fizer uma pós em educação que eu recebo, né? Aí a gente já tem que estudar. Teria até para eu defender isso, é legal defender isso junto à prefeitura, é importante entender que cursos são esses e em que reflete exatamente na vida acadêmica do aluno, que o objetivo principal do plano é melhorar a qualidade do atendimento da prefeitura aos profissionais para que eles tenham melhor atendimento às crianças também, né? Então, assim, o plano representou avanços. Quais foram os avanços? Primeiro avanço. Professor, seja de educação infantil, seja de primeiro segmento, seja de segundo segmento, ele é
professor. Então, todos os níveis, todas as modalidades que ele estiver trabalhando, ele vai ganhar a hora aula de acordo com a escolaridade dele, não de acordo com a modalidade que ele está trabalhando. Em relação à possibilidade de migração, ele trouxe a possibilidade do atual professor ser migrado para 40 horas. Por quê? Porque se o plano como estava, ele ia fazer com que um cara novo entrasse na rede nessas condições melhores do que um cara que já tinha 15 anos de rede, por exemplo. Entendeu? Que é completamente... que seria completamente injusto com quem é a prata da casa já, né? Em relação a direções de escola, é uma outra coisa que tem que avançar, né? Diretor de unidade, às vezes você vai ter um diretor que trabalha 40 horas, todos os diretores trabalham 40 horas, às vezes você vai ter um diretor desses que não é de 40, que é de 22,5, que está em 40 horas e está recebendo menos do que o professor de 40 horas está na sala, né? Isso é uma discrepância que tem que ser corrigida. Esse diretor tem que ter prioridade para as 40 horas, né? Milhares desses profissionais que não entenderam quando o plano foi aprovado, porque, enfim, conjunturas políticas da época falavam coisas que não eram verdade sobre o plano, hoje milhares desses estão ali querendo migrar e usar as coisas que foram aprovadas no plano. Vereador, quais são as prioridades para melhorar a qualidade da educação do município daqui para frente? O maior desafio é a educação infantil, sem dúvida nenhuma, né? Sem desmerecer outros problemas que a gente tem no ensino fundamental, primeiro e segundo segmento, não só na questão dos professores, mas também das categorias de apoio, né, como merendeira, agente educador, todos têm coisas para evoluir. Toda lei, toda coisa que se faz, ela é como se fosse um projeto, né, e que, ao ser implantado, tem que ter a medição do que aconteceu, né, de como que estão sendo feitas como é que estão sendo executadas aquelas políticas que você imaginou. E com a medição, com os resultados da medição, você fazer as correções necessárias. Então é um procedimento que funciona, que tem que funcionar, as reavaliações têm que acontecer, as correções têm que acontecer na vida, no ciclo de vida de qualquer projeto de lei, de qualquer projeto. A grande discussão que a gente está fazendo, e agora a Comissão de Educação está fazendo audiências públicas regionais, justamente para ter esse canal de escuta mais ainda do chão da escola. É um problema muito sério quando a gente faz aqui na Câmara, porque aqui na Câmara muito pouca gente participa de fato do chão da escola, né? Aqui na Câmara você tem muito mais vereador só subindo na tribuna, falando, aquela fala mais política a favor e contra o governo. Muita gente tem licença sindical, né, do sindicato, que também não está no chão da escola, que também tem aquela fala de contra, vem falar contra o governo. Nada contra falar contra ou a favor, mas a gente quer ouvir aquela pessoa que está lá. A gente não pode nem mais dizer comendo pó de giz, porque hoje quase não tem mais, né? Hoje muita escola já tem quadro branco com pilão, mas enfim, fica a expressão. A gente quer saber de quem está lá comendo pó de giz e quem está lá no chão da escola, de fato, no dia a dia, né? Aquele profissional de educação, aquele pai de aluno. O que é? Ouvir deles é diferente da gente ouvir esse discurso ensaiado aqui da Câmara. É canal de escuta e não existe nada nunca fechado, né? Mesmo a lei, ela é um processo, né? Mesmo a lei, desde que você tenha sempre ali a sociedade envolvida para trabalhar. Então, vamos em frente, que trabalho para a educação tem e não falta. Vereador, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês e vamos em frente.